Boa tarde, Zimar, tudo bem? Eu ouvi o áudio do senhor mais cedo, só que eu tava, sim, começando a trabalhar. Aí agora a gente veio no Home Deep, eu tô com tempo de gravar um respondendo. Eu entendo tudo que o senhor disse, muitas dessas coisas, acho que todas o senhor mencionou para mim antes, né? Não é a primeira vez que o senhor me compartilha essas ideias que o senhor tem. E eu recebo uma grande parte delas eu concordo com o senhor em muita coisa. Eu acho que a maneira com que o senhor combate as tradições não bíblicas e muita coisa sem base, e até mesmo, como se diz, uma certa corrupção que tem na igreja, né? O senhor sempre combate e eu admiro muito o senhor nisso. Mas tem algumas questões que eu acho que o senhor embaseia não na Bíblia, mas numa opinião pessoal. E não que o senhor está em... Vamos supor, e isso não é só o senhor. Acho que todos nós acabamos fazendo isso um pouco. Então eu tenho algumas perguntas para o senhor responder de acordo com coisas que o senhor disse, para eu saber como é que eu, dando a minha perspectiva, como é que o senhor responderia a essas questões que eu tenho. Por exemplo, o senhor disse que surgiram muitas tradições e que todas elas devem ser descartadas. Que, por exemplo, Calvino, eu acho que quando... um rato no meio do Home Depot. Eu acho que quando o senhor diz Calvino, o senhor diz Calvino porque ele provavelmente o teólogo mais influente da história, né? Pelo menos dos protestantes. O senhor enquadra todo mundo. O senhor disse que deve pegar todas as obras dele, tudo que ele escreveu, e enterrar onde enterraram ele. Se daqui a 100, 200 anos alguém pegar o seu livro, que o senhor diz que estudou somente a Bíblia e que o senhor se baseia somente nas Escrituras, se daqui a 100 anos alguém pegasse o manifesto, ouvisse os seus sermões, o ensino que o senhor deu em Cisneiros sobre a vinda de Jesus, os temas que o senhor sempre comenta e compartilha, que é, no caso, o Evangelho do Reino, a segunda vinda de Jesus, e algumas outras. Se alguém aprendesse isso do senhor, lendo o seu blog daqui a 100 anos, lendo o seu blog, lendo o seu livro, ouvindo os seus sermões, o senhor acha que isso deveria ser descartado também? Se houver uma tradição de acordo com o senhor, que não seria uma tradição prejudicial aos seus olhos, porque eu tenho quase certeza que o senhor é contra tradições que não são bíblicas, e o senhor tem confiança de que tudo que o senhor ensina é bíblico. Então, se tudo que o senhor ensina é bíblico, se isso se tornasse uma tradição, como se tornou o calvinismo, o arminianismo e tantas outras, deve ser descartado também? Alguém deveria descartar tudo que o senhor ensinou, que é puramente da Bíblia, e começar novo? Ele mesmo pegar as Escrituras, ler do zero, sem influência nenhuma? Uma outra questão que eu tenho para o senhor. O senhor diz que tudo que o senhor ensina é baseado nas Escrituras. Que houve um período na sua vida em que o senhor se deparou com uma influência muito grande que o senhor tinha de outras pessoas e tradições, e o senhor resolveu estudar a Bíblia limpo. E o senhor chegou às suas conclusões. Lendo a autobiografia do George Mueller, ele disse a mesma coisa. Que houve um período, depois dos primeiros anos dele como cristão, em que ele lia muitas biografias, lia outros livros, e que ele sentiu que o seu estudo das Escrituras estava sendo contaminado. Então ele resolveu não ler nenhum livro mais, e lia somente a Bíblia. Passava horas no seu quarto, pedindo a Deus para dar esclarecimento, e ele lendo isso, ele chegou a conclusões muito diferentes do senhor. Por exemplo, ele era um dispensacionalista sumido. Ele foi um dos fundadores, do movimento dos irmãos. Ele cria num milênio literal, antes da vinda. E isso usando o mesmo método, por exemplo, que o senhor usou.
por que se vocês dois usaram o mesmo método e os dois são homens piedosos, como é que vocês puderam chegar a conclusões tão diferentes? Ô André, eu tô rindo até agora do rato aí no meio da loja de material de construção. O problema é o rato no meio do salão da igreja, André. Quando se fala de tradições, eu não me refiro às boas tradições. Há um texto da palavra de Deus em que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Existem algumas tradições que foram ensinadas, que vêm do Evangelho, que trabalha, corrobora para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sobre essas tradições que eu me refiro. Eu me refiro às tradições que o próprio Jesus falou, que assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quanto aos escritos de Calvino e de tantos outros, eu leio livros, já li muitos livros do Jonathan Edwards, os sermões do Charles Finney, do Moody, do Spurgeon. Eu leio de David Wilkerson. Você sabe, o meu maior inspirador é o Leonard Ravenhill, os sermões que ele pregou, os ensinamentos, que era também, me parece, dispensacionalista, não é? O Leonard Ravenhill. Agora, Calvino, os escritos dele têm um valor histórico. Tem conhecimentos de Deus nos escritos dele. Mas o ponto que eu quero enfatizar é que eu não preciso deles para conhecer Jesus. Eu não preciso de Leonard Ravenhill para conhecer Jesus. Eu não preciso dos escritos de Jonathan Edwards para conhecer Jesus. Eu não preciso dos escritos do Josimar Salum para eu conhecer Jesus. Eu posso, e esse é o incentivo que eu faço a todos os jovens, a todos os pregadores, a todos os discípulos de Jesus com quem eu tenho relacionamento, é esta ênfase que eu dou, né, para eles, é que eles, cada um deve buscar a sua revelação, o seu relacionamento com Jesus. A Bíblia fala de Davi, no texto lá de Atos 13, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, tendo Davi, na sua geração, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. É o que aconteceu. Tendo Calvino servido a Deus, ele foi sepultado, morreu, foi sepultado. Tendo Zwinglio, também a mesma coisa. A verdade é que, quando se diz que é sola escritura, é só a Bíblia mesmo, é só as Escrituras. Só que a tradição da igreja não leva a isso. Quando você vai fazer um seminário teológico presbiteriano, você não estuda a Bíblia, você estuda Calvino. Você estuda os escritos dele, a doutrina dele. E se você não se sujeitar e crer nas doutrinas dele, você não pode ser pastor presbiteriano. Tem uma caixa. Os seminários são escolas ou são formas de soldadinhos de chumbo. São todos soldadinhos de chumbo. Uma coisa é dizer, outra coisa é se realmente se baseia nas escrituras ou não. Novamente, sola escritura é sola escritura, é só a escritura mesmo. O manifesto não é inspirado por Deus. O manifesto que eu escrevi não é inspirado por Deus. As Institutas de Calvino não são inspiradas por Deus. Agora, cada um, você, eu ou qualquer outra pessoa, vai determinar o que está de acordo com o Logos, de acordo com Jesus, de acordo com o relacionamento que você tem com Jesus. Porque essa é uma questão séria na interpretação da Bíblia,
é que eu posso usar todas as técnicas, toda a ciência da hermenêutica, da homilética, da exegese, e interpretar tudo certo e não conhecer o Logos, e não conhecer a Jesus. O meu desafio é que você conheça o Logos, que você conheça a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Cada um vai determinar o que está de acordo com o Logos, o que está de acordo com o Logos. Em Hebreus 5,14 fala assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Cada um de nós temos que viver vamos colocar dessa forma, esse padrão de nos exercitarmos para discernir tanto o bem e o mal. A responsabilidade é minha, não é de outro. A responsabilidade é minha nesta relação com Jesus. E Efésios capítulo 4 fala da igreja como cada um fazendo a sua parte. Calvino fez a sua parte. Lutero fez a sua parte. George Miller fez a sua parte, segundo o entendimento que ele tinha. Nós temos que julgar estes homens dentro do contexto em que eles viveram, dentro das luzes que eles tiveram. Eu não posso julgar o pastor X fora da denominação que ele está. Eu não posso julgar uma pessoa baseada nela mesma. Eu tenho que julgá-la em função do seu ambiente, em função daquilo que ela experimenta, para que eu possa ser misericordioso. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus deu estes ministérios, estes homens dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Então eu preciso destes homens, eu preciso de você, eu preciso do seu pai, eu preciso do pastor Marcos, eu preciso do pastor Tarso, eu preciso do Deis, eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Essa como que eu vou dizer? Esta não é a realidade. Esse é o ambiente que nós precisamos exercitar, o ambiente da igreja, o ambiente do convívio, o ambiente do relacionamento como igreja, como corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Você não vai chegar sozinho na unidade da fé, nem no conhecimento do Filho de Deus. Eu não vou chegar sozinho. Nós vamos chegar sozinhos. Nós estamos numa caminhada. Um tem um entendimento, o outro tem outro entendimento. Um já alcançou uma coisa, o outro já alcançou outra. O que não pode é o que você alcançou ser contrário às Escrituras. O que não pode é o que você está pregando, o que você está ensinando, ser contrário às Escrituras. Mas falando da verdade, que você vai ver logo no versículo seguinte, diz assim: até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. O homem perfeito é Jesus. À medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O dispensacionalismo é um engano fraudulento. Se você já analisou comigo, se você for o George Miller, que você citou, ele também tem que ser analisado de acordo com os pares dele. Com quem que ele pegou a Bíblia, mas ele foi confrontado, ele foi influenciado pelos pares dele. Eu também fui influenciado. Eu fui influenciado, por exemplo, pelo pastor Wilson Regis. Eu fui influenciado muitas vezes pelo seu pai, com as revelações que ele tem, aquela de Jacó, por exemplo. Eu fui influenciado por ele. Nós somos influenciados uns pelos outros. Agora, esses ventos de doutrinas, de engano dos homens, que embora a pessoa seja de Deus, seja um homem de Deus, não significa que o que ele ensina é tudo de acordo com o Senhor. Nós não podemos perder a visão
a perspectiva de que todos estamos de pé por causa da graça de Deus. George Miller foi pela graça de Deus. O Calvino pela graça de Deus. Agora, Calvino, por exemplo, cometeu erros grosseiros, coisas terríveis em Genebra. Você sabe da história. Lutero, então, nem se fala. Eles agiam de acordo com as luzes que eles tinham, com a compreensão que eles tinham. Antes, seguindo a verdade em amor. Aqui eu acho que está a chave. Jesus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu não posso estar à parte da igreja. Eu não posso estar, usar a expressão desmembrado. Eu não posso ser um apêndice. Eu não posso ser um câncer. Eu não posso ter vida, entre aspas, vida em mim mesmo. Eu tenho que estar em comunhão uns com os outros, porque o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Eu provavelmente seja apenas uma junta. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Novamente, as tradições que eu me refiro são tradições que não são bíblicas, você falou. O arminianismo, o calvinismo, são correntes teológicas. Eu vou praticar aquilo que serve para a minha vida, para a minha família. Essas teologias não te acrescentam muitas vezes nada em relação a você. Quando você tiver um problema com a sua futura esposa, tiver numa batalha, você vai precisar da revelação de Jesus, e não da teologia de Calvino, não da teologia de Zwinglio, de Armínio. Você vai precisar da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Tudo o que eu ensino é baseado nas Escrituras. Essa é a minha afirmação. Isso é o que eu creio, é isso que eu falo. Mas você e todos os outros têm que fazer como os judeus bereanos. Diz a Bíblia, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, na grafia, se estas coisas eram assim. Eu vou repetir, George Miller, Calvino, todos esses homens têm que ser julgados dentro do ambiente que eles viveram, só que a produção literária deles pode me ajudar, eu posso pesquisar, eu posso ter conhecimento, mas não é a inspiração, não é a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais noutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu ando de acordo com o que já alcancei. Você anda de acordo com o que você já alcançou. O seu pai anda de acordo com o que ele alcançou. E vamos tendo misericórdia uns dos outros e vamos conversando uns com os outros naquilo que nós alcançamos no Senhor. Não é heresia, não é ensino falso, não é essas coisas que nós já conversamos aí, né? Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Mas eu quero consultar vivos. Jesus manda eu não consultar os mortos. Não consultar os mortos, né? Eu quero consultar os vivos, né? Conversar com eles, neles ter comunhão, e a gente vai crescendo um ao outro, nós vamos ajustando, vamos aparando e vamos todos crescendo, até que cheguemos à chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito que é Jesus. Ninguém vai chegar sozinho. Calvino não pôde chegar sozinho, nem Paulo chegou sozinho. Todos nós vamos chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
e vamos seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça Cristo, e permanecemos firmes até onde nós já temos alcançado, né? Nós vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Deus te abençoe.